Olá, sejam bem-vindos mais uma vez. Nós estamos no podcast Momento com Deus. Eu sou Moisés Raposo, homem ao máximo da Sabrina. Nós somos casados para sempre e eu sou pai para toda a vida de João Paulo, Maria Clara e Anne Gabriele. Olá, e eu sou o Everton Luiz Prates, homem ao máximo da Poliana Macedo Zuliani e somos casados para sempre. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós estamos em mais um episódio do projeto Homem ao Máximo, como atingir o máximo do seu potencial como homem. E o tema de hoje é: você é um pai presente? E nós estamos hoje com um convidado muito especial. Nós estamos aqui com o pastor Renato, pastor, grande amigo, em especial, servo de Deus, pastor da igreja Adelinhares há 29 anos, casado com Marli Queiroz, pai de 3 filhos, já é avô de 3 netos, adora falar de Jesus, formado em administração, filosofia, teologia, cursando pós-graduação em sexologia, Master Coach Integral Sistêmico da Life Business, analista de perfil comportamental, casal líder de Casados para Sempre, há 12 anos aí, cuidando de famílias e palestrante para casais e famílias. Seja muito bem-vindo, pastor Renato. Gratidão. E nós vamos hoje conversar e ouvir através da sua experiência, dos seus conhecimentos, a respeito desse tema. Você é um pai presente. Seja bem-vindo, está com a palavra. Obrigado. Quero fazer algumas considerações. Primeiro, um agradecimento a você, o Moisés, ao Everton, a equipe técnica, aí uma garotada especial, né? É bom estar no meio de pessoas especiais, que isso nos faz especial também, tá? E falar que a gente fica nervoso de participar, sim, ficamos. Com certeza tem um peso não somente espiritual, mas de conhecimento, o podcast Momento com Deus. Tenho certeza que isso está atingindo vidas que somente no céu serão reveladas por Deus a vocês, né? O tamanho deste trabalho, aonde ele tem chegado, onde ele chegará. Então, que Deus abençoe. Estou aí à disposição de vocês para compartilhar, tá? Estou aqui também para viver essa conexão e compartilhar com vocês toda a informação, né? É uma via de mão dupla aqui. Maravilha. E nós vamos começar, pastor, uma pergunta a respeito desse tema. Hoje nós vemos uma preocupação muito grande dos pais. Há uma preocupação em eles darem ao filho o máximo de tudo, principalmente quando não tiveram na infância essa oportunidade. Então, a filhinha que não teve uma boneca, minha filha vai ter uma boneca. Eu tive a dificuldade, não tive uma bicicleta, mas meu filho vai ter uma bicicleta. E é sempre uma preocupação de preencher no filho todo um espaço que talvez existiu na vida dele. E os que não existiu isso, também tem uma outra situação, que é querer que o filho tenha a melhor faculdade, a melhor formação, que ele tenha uma casa, que ele tenha um carro, que ele tenha uma estrutura para não sofrer o que eu sofri, para não sofrer as decepções que eu tive, né? E que para dar tudo isso, eles precisam se esforçar muito nos dias de hoje, com a dificuldade, principalmente da economia, e às vezes se tornam pais ausentes. Este caminho está correto ou é necessário? Bom, uma pergunta, um texto, né? Vamos lá. A gente ouve muitos pais falar assim: eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Primeiro, sua vida foi ruim? Porque muitas vezes isso é uma crença que a pessoa vive ou que é pregada e que a gente acaba absorvendo. Por exemplo, eu não quero que o meu filho passe pelo que eu passei. Primeiro, eu tive uma boa infância. Eu tive uma infância diferente da geração de hoje, da geração Z, da geração Y, totalmente diferente. Eu sabia o que era brincar, o que era pipa, o que era peão, o que era bolebo, o que era pique-rua, mãe da rua, se esconde. Enfim, eu tive uma infância boa, tive uma boa criação, tive bons estudos
Então, o que eu quero dar a mais para os meus filhos? O que eu não quero que ele passe pelo que eu passei. Não, tudo bem, minha vida foi difícil, mas foi uma vida de construção, né? Então, quando os pais tentam facilitar a vida dos filhos, eu vou te dar aquilo que eu não tive, eu vou fazer você... Às vezes a criança, o adolescente, o pré-adolescente, o adolescente, o jovem, eles não constroem. E o pai cai nisso aí, perde a família pelo que mais ama. A coisa que ele mais ama, ele acaba perdendo, que é a família. Por que acaba perdendo aquilo que ele mais ama? Porque ele quer dar um bom plano de saúde, ele quer dar uma boa escola, ter casa, um bom carro, ter as melhores roupas para os filhos, aquilo que ele não teve. Para ele ter isso tudo, às vezes quando o cidadão é empresário, ele começa a trabalhar 24 horas para ter esse sustento. Quando é de uma família classe média, média baixa, ele tem que ter 2 turnos de trabalho. Mas ele está fazendo isso tudo por amor à família, porque ele quer dar o melhor para a família, para que a família não passe pelo aquilo que ele passou. Ele acaba perdendo o quê? Perdendo a família por amá-la demais, tá? Então, é o que a gente mais vê. É a pessoa hoje, um pai ausente, e ausente porque quer dar o melhor para os filhos. Pastor Renato, eu tive uma experiência, eu vivi esse período, vim de um processo, minha infância muito difícil financeiramente, assim que eu casei, me tornei um empresário, e eu tinha meu filho, 4 anos de idade, e nessa fase, era uma fase que eu estava, vamos dizer assim, o mercado estava abrindo os horizontes, só que eu trabalhava muito fora, então eu ficava muito distante, às vezes a semana inteira fora de casa. E qual foi a forma que eu arrumava de suprir essa falta? Toda vez que eu chegava, eu tinha um presente para meu filho. Eu trazia alguma coisa, falei, cara, eu vou levar, filho, papai tá aqui, mas sexta-feira eu tô chegando, lembra aquilo que você queria? Já tô comprando aqui. Era uma forma de eu me sentir que estava suprindo ali. Quando eu chegava, dava um presente. E como todo mundo, passei por uma fase ruim, a fase difícil. Nessa fase, chega eu, não tem presente. Quando eu chego em casa, meu filho tinha 4 anos, ele olhou para mim e falou assim, pai, e aí filho, como é que você tá? Ele, pai, cadê meu presente? Aí eu, filho, dessa vez o papai não comprou, ele com 4 anos de idade baixou a cabeça e tal, você vai voltar pro serviço quando? Aí eu, papai, não sei, não tava tendo, não sei quando. Pai, você tem que ir logo para você voltar e trazer meu presente. E saiu um discurso e foi embora. Eu percebi naquele dia em que a minha presença já não fazia a mínima falta ali. Eu estava criando naquela criança apenas alguém que entregava o presente. Mas a minha presença valia menos do que o presente que eu entregava. E o cuidado que a gente tem nessas situações são as crenças que são formadas na cabeça dos nossos filhos. Você pega um caso desse, não estou dizendo do teu filho, mas uma criança que, pela ausência paterna, ele sente a recompensa. Eu só ganho alguma coisa quando os meus pais ou meu pai está ausente, ou quem eu amo está ausente. Então ele pode crescer com essa crença na vida dele, e aí de repente ele ser uma pessoa antissocial ou afastar as pessoas que ele ama, porque na ausência da pessoa, quando houver o reencontro, há uma recompensa, tá? E a gente vai ver que todo pai, ele vai errar, ou pela escassez, ou por excesso, ou pela escassez. Existe um erro nos dois. Você vê muitos discursos de pais que falam assim, eu não sei o que aconteceu com esse menino, ele teve tudo que ele quis, eu dei de tudo para ele, eu não sei o que esse menino aconteceu na vida dele. Quer dizer, faltou alguma coisa? Será que estava no excesso em suprir todas as necessidades? Existe essa construção que às vezes os pais querem facilitar para os filhos. Não é porque eu passei por um processo dolorido que formou o pastor Renato, o marido, que só há 29 anos, pai de 3 filhos, avô de 3 netas, um homem bem realizado hoje, eu sei quem eu sou, sei do meu propósito. A vida não foi só sorriso, eu precisei de construir, e quando você constrói, você aprende a dar valor. E muitos pais pensam em fazer diferente, né? Aquilo que eu passei, não quero que meu filho passe. E ele não aprende a construir, não aprende a valorizar, não aprende a ser. Isso é importantíssimo também, tá? A gente percebe que acaba caindo num ciclo onde acaba tendo dificuldade quando já tem essa rotina, né?
quando tem esse método de ficar focado em algo, ou seja, no trabalho, aí não consegue haver um equilíbrio para que haja a parte do trabalho sim, mas que haja uma qualidade com a família. Mas, continuando aqui, então, o que o senhor acha que ficaria viável para que um pai pudesse, de fato, deixar uma herança para seu filho? Bom, vamos dizer assim, nessa questão da herança, em termos de valores, né? Sim. Para mim, o que é herança? Herança é um legado, é o meu exemplo. Herança não é só bens materiais. Aqui Perfeito. se ganha, aqui se perde, se ganha rápido, se perde rápido. Agora, questão de valores, princípios, o caráter, né? A personalidade que eu contribuí a forjar na vida do meu filho, isso diz muito, né? Diz muito. Então, hoje, quando a gente olha para um filho, a gente não olha para o financeiro, as realizações pessoais. É claro, isso tem uma importância, mas no homem e na mulher que ele se tornou. Então, hoje a melhor herança que, para mim em particular, porque eu tenho as minhas lentes, se eu botar as minhas lentes em você, pode embaçar a sua visão, mas eu olhar os frutos a qual foram gerados através da minha vida e da minha esposa, é a melhor coisa que eu posso dar para os meus filhos. O exemplo de vida, o Deus que eu sirvo, os meus princípios, os meus valores, um caráter trabalhado pelo Espírito Santo. Acho que isso está acima das realizações pessoais, são consequências, né, da vida, do que a pessoa é. Então, eu acredito sim que essa seria uma boa herança. Eu olhar para os meus filhos e falar assim, realmente os frutos, eles são a minha coroa, eles são a herança que Deus fala que os filhos são para os pais. Mas, Renato, você não entende assim que hoje, talvez a grande dificuldade desse tempo seja exatamente pelo fato de muitos pais não viverem de fato esse compromisso com o Senhor, não terem os traços do Espírito e com isso não ter o que passar. E aí talvez a ausência, o ensinar o caminho e não o novo seja até um refúgio para que de fato ele seja alguém melhor um pouco. Nós vemos casos, igreja, onde os pais vão até a porta da igreja. Filhinho, eu quero você na igreja. Ele vai embora. Ele não vai estar ali, mas eu trago meu filho, eu ensinei meu filho, levei ele para a igreja, mas ele não fica ali e vai embora. Então, assim, esse ensinar, estou ensinando o caminho, eu estou dizendo, e quando acontece alguma coisa, ele diz, eu ensinei, eu falei o que era certo, mas ele não tinha o que passar, ele não tinha essa herança. Muitos não tratam isso como um refúgio, exatamente por não ter. Um título não pode definir uma pessoa. Hoje você falar que é um cristão, ele pode ser cristão aos olhos humanos, mas diante do Espírito Santo, que até mesmo a intenção do nosso coração ele discerne, e aquilo que nós ainda vamos pensar, ele já sabe, né? Ele nos conhece melhor do que a nossa esposa, melhor do que os nossos filhos. Então, hoje, você ter um título e ter um discurso, isso é muito confrontado com a sua vivência e pela sua família. Você engana todo mundo, mas você não vai enganar a sua família, ok? Na mãe ele era um general, mas em casa ele era um leproso. Ele tinha que tirar a armadura dele e mostrar para a família que ele era leproso. Então, isso acontece com nós de uma forma até inconsciente. A pessoa, ela engana o pastor, ela engana o patrão, ela engana a sociedade, mas a família não. Então, hoje, quando eu prego, eu tenho que pregar olhando para minha esposa. Eu tenho que olhar pregando para os meus filhos. Porque ele sabe se eu vivo ou não aquilo que eu estou pregando. Responsabilidade. Exatamente, porque eu sou em casa verdadeiro. Porque a pessoa em casa, ela é o que ela é. Eu posso me vestir bem. Se eu estivesse em casa, eu não estava vestido dessa forma. Estaria à vontade, com a camiseta, com a bermuda, deitado à vontade, despenteado, não estou nem aí, porque a pessoa ela não tem essa preocupação de mostrar para a família algo que ela não é. Eu mostro para quem não é. Tento mostrar para quem não é
um pastor, o Renato, mas em casa eles me conhecem sem essa questão da armadura, né? Conhece quem eu sou de verdade. Então, o meu discurso, ele é confrontado. Querendo ou não, os filhos, eles são inteligentes. A criança, ela é inteligente. A criança, ela absorve muito. A criança sabe qual é a diferença da minha palavra para o meu viver. Então, não adianta eu tentar mostrar o caminho à criança se eu não for com ela. Se eu não andar com ela. E hoje elas confrontam, né, Renata? A pureza dela é na lata. Antigamente a gente não confrontava, né? Não, nem pensava, né? É porque acordava daí há 2 dias, que não sabia nem de onde vinha o tapa. Mas hoje não, eles desafiam. O senhor fala isso, mas lá em casa o senhor não é assim. E por que o senhor não faz? Eu sou obrigado a fazer. Então nós somos espelho para os nossos filhos. Eu acho que a nossa vida, assim como que é a nossa herança para os nossos filhos, eu acho que nossos filhos têm que nos obedecer, nos respeitar, amar o nosso Deus pela vida que nós temos, tá? Pela vida que nós temos. Lembrando que hoje eu atendo muitos jovens, adolescentes, órfãos de pais, com inúmeros casos, sequelas referente a essa falta de referência paterna, principalmente paterna. Porque quem desmama menino e menina é o pai. Isso é dentro do estudo, dentro das pesquisas, dos acompanhamentos, sabe que isso é o pai, a figura, a referência paterna. Então, eu atendo essas pessoas que são órfãs, que os pais são obreiros, pais são pastores, que não tem um pai. Quando a gente vai conversando com elas, a gente fala assim, e o seu relacionamento com o seu pai? Ela fala assim, olha, eu vivo com um homem, eu não vivo com um pai. Um homem que chega do trabalho, senta na mesa, almoça, levanta, vai trabalhar, chega, toma banho, vai para o serviço, nunca sentou, nunca olhou no meu olho, nunca sentou na minha cama e perguntou assim, o que você tem, o que você precisa, como você está se sentindo, entendeu? Então, é importantíssimo. Baseado nisso, pastor Renato, uma pergunta muito importante, até porque o senhor como pastor possivelmente vivenciou isso. Num cargo, hoje nós temos pessoas, cristãos, que possuem cargos na igreja, como pastores, presbíteros, líderes, e ali, às vezes, envolvidos em muitas atividades, são reconhecidos na igreja pelo excelente trabalho que fazem ali, porque dedicam muito tempo àquilo. Só que nós vamos ver que tem a questão agora da família. Então, assim, como de fato é a ordem que deveria, né? Deus, igreja, trabalho, família, o que de fato é prioridade dentro desse projeto? Para nós cristãos, a gente segue um texto, né? Buscai primeiro o reino de Deus, né? Cuida das coisas de Deus, que Deus cuidará da vossa. Deus em primeiro lugar. Então, se você pegar a maioria dos cristãos e mandar ele relacionar os valores da vida dele, ele vai botar Deus, família. Aí você vai para a Bíblia para você ver que lá no Éden Deus construiu uma família e não construiu primeiro uma igreja. Constituiu uma família e não uma igreja. Mas vamos lá. Vamos usar um ponto justo. Nossa igreja tem 81 anos em Linhares. É a igreja mais antiga de Linhares. É a de Linhares. Tá? Os fundadores aqui, na época, vieram de cavalos, burrinhos, jumentos, pela Mata Atlântica, ausentes de casa 30, 60 dias. Eles pagaram um preço, e a família deles também, juntamente com eles, pagaram um preço muito alto. Ser órfão de marido, ser viúvo de marido vivo, ser órfão de pai vivo. Mas foi necessário esse trabalho para que hoje nós estivéssemos aqui gozando de uma igreja, né? Com 81 anos, com basicamente 7.000 pessoas servindo ao Senhor nesse ministério. Então eles pagaram um preço. É claro que com o tempo foi passando, eu tenho 51 anos e eu sempre ouvi muito falar que filho de pastor, a maioria eram desviados. É mesmo? Esse era, tá? Por quê? Aí vão se mudando valores, vão se mudando, observa bem, mudando-se valores, não princípios, mas começa a se estudar. Olha, tem que dar mais atenção à família, você é um obreiro, mas primeiro a sua igreja em casa, né? A Bíblia diz que o cara que não cuida da sua casa também, esse
tadinho, ele quer abrir a boca. Você olha para a vida de um pastor, você vê que o pastor não tem família. Você fala, cara, se o cara não consegue cuidar da família dele, vai cuidar da igreja? Então a gente cresce nisso aí. Então foi levantando os estudos, foi vendo a necessidade da família, da atenção, de ser pai. Mas alguns tiveram que realmente pagar um preço. Eu discutindo, assim, conversando com a minha esposa, ela virou e falou assim, Renato, eu fico vendo, tem pessoas da igreja que final de semana vou para a praia. Ah, não, agora eu vou para a roça. Eu vou cuidar da minha família. Eu fiquei trabalhando a semana toda. E nós não temos essa oportunidade, Renato. Nós somos pastores. Eu falei, então nós temos um chamado. Esse chamado nos custa alguma coisa. Então eu tento um equilíbrio. Então eu sou pastor 24 horas, tá? Mas eu não sou um pai 24 horas, eu não sou um esposo 24 horas. Mas eu tento, por exemplo, sair depois de um dia cansativo, querendo, pelo meu perfil, né? Descanso, estou querendo aliviar minha cabeça, mas eu sei que a minha filha, que é solteira ainda de 15 anos, ontem eu fui comer um lanche com ela, a mãe está operada, né? Eu botei ela numa moto, fui para uma reunião, depois dessa reunião cansativa, falei, minha filha, vamos comer um lanche aí você, vamos conversar, o que você está sentindo, isso, papai e tal, fazer um piquenique com a família, tirar momentos, eu tiro também momentos. Ser participativo, né? Mas tem que ter esse equilíbrio. Eu sei que a igreja demanda, entendeu? Sou a favor de férias de pastor, sou a favor da folga semanal do pastor, mas o chamado, independente do momento, a gente foi solicitado, a gente está lá. Então, qual que é? Família primeiro, igreja? Vai muito das nossas responsabilidades e eu tento equilibrar. Eu tento suprir, tá? Dividir, eu vou falar que é impossível. Eu falar que eu fico 8 horas por dia dentro de uma igreja, que eu vou passar 8 horas com a minha família em lazer e momentos, mas eu compartilho, envolvo-os também junto comigo, né? Meus filhos se dedicam ao Senhor, minha filha de 15 anos tem um ministério de coreografia das adolescentes, o meu filho trabalha na multimídia da igreja, então de uma forma ou outra a gente sempre está compartilhando o momento, mas ser pastor sem família é difícil. Falando em filhos ainda, o senhor tocou agora no assunto, como o senhor tem um ministério de frente, né? É muito falado sobre do amor para com os filhos, né? Um amor real de um pai para com o filho. Mas quando a gente trata, né, trazendo tanto para a parte espiritual, né, como na questão paterna também, como que o senhor definiria esse amor? Como que ele deveria existir dentro de um lar cristão? Vamos lá. No meu entender, a minha esposa casou com o Renato, não casou com o pastor Renato. Os meus filhos, eles têm um pai. Eles querem um pai, eles não querem um pastor. O que um pastor hoje, ou um obreiro hoje, ele não pode confundir, é que a casa dele tratar os filhos e a família como membros. Tá? Eu fui profissional, de repente você que está acompanhando aí, você não é um cristão. Mas eu criei, dos meus 3 filhos, 2 deles eu criei como funcionário. Porque eu era um gerente de uma empresa grande, basicamente uma multinacional. Então eu sabia que no mundo existem os que fazem poeira e os que comem poeira, os ativos e os passivos. Então a forma de eu amá-los era exigir deles o melhor, a perfeição. Porque lá fora eles vão exigir isso de vocês, que vocês sejam os melhores. Eu colho alguns reflexos disso hoje. Mas como que um pai cristão, um pai empresário, não confundir as atribuições? O seu filho quer um pai, não quer um empresário, não quer um pastor, um obreiro em casa. Então ele não quer ser amado como um pastor, como um membro de uma igreja que tem um pastor. Ele não quer ser amado por um pastor, ele quer ser amado por um pai. Então a pessoa ela tem que buscar conhecimento para ela diferenciar essa expressão de amor, principalmente nós homens, que a nossa expressão ela é muito prática.
A gente fala que ama através do nosso trabalho, a gente fala que ama através de uma compra, a gente fala que ama através do pagamento de uma água, de uma energia, de um cartão de crédito, de uma via. Mas é uma expressão que flui muito pouco da nossa boca esse sentimento. E as pessoas precisam de ouvir isso. Então, hoje, porque eles falam que os netos é uma versão melhorada dos filhos, porque aquilo que eu errei com os meus filhos, eu não erro com os meus netos, com as minhas netas. Mas eu busquei um crescimento, busquei um conhecimento. Então, como amar, né, um filho? Como eu amo meus filhos? Primeiro, qual pai que você nunca ouviu falar que daria a sua vida pela vida do filho? Então, quantas vezes que você vê um filho doente que você vira e fala assim numa oração: Senhor, se tiver de levar alguém, me leva, mas meu filho não, deixa ele ter uma vida toda pela frente, eu dou minha vida por ele. Então, o pai, ele vai expressar esse amor fazendo aquilo que o filho ele necessita. Completar aquilo que o filho necessita, tá? Não criando para ele um sacrifício, tá? Que pode ser uma outra pergunta em um outro tema, de dar aquilo que o filho quer. O amor é a gente acompanhar. Então, hoje eu como cristão, como que eu amo meus filhos? Andando com eles, pedindo a Deus que me revele todos os dias o que Deus escreveu sobre cada um deles no ventre da Marli ainda, porque a Bíblia diz que antes que os ossos deles forem, que os nossos ossos eles foram formados, os nossos nervos, o nosso coração, o nosso cérebro, Deus já escrevia uma história. Eu não acredito em um Deus que iria escrever uma história tão perversa como a gente tem visto acontecer na vida de tantas crianças ou de tantos jovens frustrados pela sua infância. Então, do momento que eu entendo o chamado, o que Deus tem na vida do meu filho, aí sim, eu executo um amor verdadeiro para que ele seja um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. E aí, meu amigo, o resto, Deus cuida, Deus faz, Deus supre. Maravilha. Amém. Pastor Renato, em cima disso que o senhor está falando, nós entendemos, né, até através do curso Pais para Toda a Vida, que cada criança, cada ser que nasce, ele tem ali definido por Deus já um ministério, tem ali um dom estabelecido, ele tem uma linguagem de amor, ele tem uma linguagem de aprendizado. E uma das coisas que a gente mais aprende é o seguinte, que você, para ser um profissional, você é um engenheiro, você vai estudar não sei quantos anos, para ser um médico, vou estudar não sei quantos anos, mas o que você estudou para ser pai? Qual foi o aprendizado que você aprendeu? Normalmente o pai, o esposo, né, a esposa, ele aprende nos erros, só que a vida é uma. Às vezes você vai ter 3 filhos, no primeiro você cometeu um monte de erro, no segundo você vai acertar um pouquinho mais, no terceiro, e nos netos você já está PhD na forma com que lidar, né? Mas eu percebia que assim, que por causa, se você conseguir entender como você pediu aí, mesmo que eu não estude, a Bíblia nos orienta e nos revela. Quando você chega assim, revela para mim o plano que o Senhor estabeleceu, o sonho que o Senhor sonhou. Eu não estudei, mas o Espírito Santo de Deus vai revelar a você ali em características e você vai conseguir exercer a sua função de pai, que é ensinar e desenvolver o ministério que Deus colocou através dele. E eu tenho uma experiência bem legal, que assim, né, até vai abrir, que com certeza o senhor viveu muitas na igreja, que assim, quando meu filho ainda era pequeno, eu não conseguia ler a Bíblia para ele. Ele não parava. Era imperativo. E assim, como que eu vou ensinar a palavra de Deus pro meu filho? Não tinha jeito. Filho, vai, ele, não. E aquilo não funcionava. E eu frustrado, fui pro Senhor, eu preciso ensinar o meu filho assim como eu fui ensinado, mas ele não me ouve. Aí um dia nós fomos para um ensaio do coral na igreja, e eu tô lá e ele subindo nos bancos lá atrás, aquela bagunça, eu fui, nossa, quando acabou, eu entrei no carro cansado. Quando eu tô indo, ele começou a cantar o hino todinho que nós estávamos cantando. E o quê? Não é possível, você não ouviu o hino que nós estávamos cantando, não. E ele cantou o hino todinho. Naquela hora eu falei, rapaz, ele estava prestando atenção. Ele só não estava olhando, concentrado, mas ele estava bem ligado.
E aí, depois do estudo, eu percebi que ele tinha uma linguagem diferente. Ele não conseguia parar, ele precisava fazer parte da história para poder ele interar. E aí foi quando eu defini que eu iria contar as histórias. Ele gostava muito de lutinha. E eu comecei numa brincadeira, falei, filho, nós vamos brincar de lutinha hoje, só que agora nós vamos escolher os super-heróis. E eu vou te apresentar outros super-heróis. E nós vamos brincar agora sobre isso, entendeu? Existe um super-herói que chama-se Sadraque, Mesaque e Abednego. Ele tem o poder de controlar o fogo. Sabe como é que aconteceu? Rapaz, esse meu filho foi entrando numa viagem assim, e ele, agora eu sou o Sansão, que tem a força, agora eu sou isso aqui. E foi uma estratégia. Todo dia de noite nós tínhamos que brincar de lutinha. Só que agora ele não queria ser Hulk mais, ele não queria ser Homem-Aranha, ele queria ser os heróis da Bíblia. Em pouco tempo, meu filho aprendeu todas as histórias da Bíblia. E ali eu vi como Deus desvendou uma estratégia interessante. Então, na prática, eu acredito que assim, minha filha já é totalmente diferente, meu outro filho totalmente diferente. Mas a gente precisa mapear essa característica para usar essa estratégia certa, né, pastor? Não, com certeza. Essa linguagem, né? Quando eu ainda estudo, né, muito na área humana, porque primeiro eu sou pastor, eu lido com pessoas. E a gente sabe que a Bíblia é o manual do ser humano. Uma pena que as pessoas não leem manual. Eu adquiri uma moto, o cara sentou comigo com o manual, né? Um manual grossão. Eu falei, amigão, onde que é o botão que liga só para eu sair com a moto? Mas eu deixo ali de ter várias funções, igual o celular. O cara vai lá, compra um celular de 10 mil reais para mandar mensagem do WhatsApp, abrir Instagram, Facebook, ligar e desligar. Então, por que ele não comprou um celular de 400 reais? Ele faria a mesma coisa. A pessoa de comprar um de 10 que não usa 3% do que pode fazer. Então, o pai hoje, ele realmente, o rapaz, ele não estuda para casar, a moça. Alguns ainda, numa exceção, faz um pré-nupcial. Outros eu vou casar, mas não estudam. Vão ter filhos, não estuda para ter filhos. Pensa que filho é colocar no mundo e que Deus cuida, tá? E não estão preparados para serem pais, para conhecerem as fases, para observar comportamentos, perfis. Eu tenho 3 filhos. Eu tenho uma filha, a mais velha, ela é dominante, me puxou. O do meio, ele é uma pessoa conforme. E a minha caçula, a de 15 anos, ela é uma pessoa estável. Ela é uma menina estável. Então, uma mensagem que eu tenho para dar, eu tenho que usar 3 formas. Porque são 3 formas de entender. Se eu viro para minha filha que é casada e tem 3 netos, eu falo assim, você não tem vergonha na cara? O lugar dessa caneca é aqui. Quando você vai aprender, você vai levar quantas pancadas na vida para você aprender? Pode deixar que a partir de hoje eu não faço mais assim. Se acha que eu não sou inteligente, não vou fazer. Beleza. Ela é dominante, ela trabalha por resultados. Ela é pancada, é desafio. Isso não iria ofender ela. É desafio, não. Já o meu filho, que é o do meio, eu falo assim, até quando, rapaz, você vai aprender que o lugar dessa caneca é aqui? Ele vai virar mais e falar assim, mas por que aí, pai? Cientificamente, o que muda? Onde o senhor tem algum dado? Se ela estiver aqui ou aí, que vai mudar algum resultado? Me explica isso. O senhor quer que ela seja aqui por uma imposição, porque o senhor é pai, ou porque o senhor tem alguma razão para ela estar aqui? Então, antes de eu pedir ele para colocar a caneca aqui, eu vou ter que estudar uma forma e dados para passar para ele, meu filho, essa caneca tem que ficar aqui, porque se ela ficar aqui, o movimento do meu braço, a articulação não vai fazer correto. Toda vez que ela está lá, eu vou estar fazendo o movimento certo, porque a ciência já estudou, mas a ergonomia vai embora, que tem que estar em 90 graus, 15 graus, 60 graus. Não entendi, pai. Daí em diante ele faz aqui. Agora, a caçula, eu tenho que virar e falar assim, linda... fofinha de papai, que gracinha, good. Olha, papai quer que você é tão linda.
Você traz a canequinha para cá? Papai vai te ajudar. Porque se eu gritar como gritei com a primeira, ela chora 24 horas. São perfis diferentes. Então, o pai, no seu caso aí, a gente tem uma Bíblia que é o manual, a gente estuda sobre quem realmente Deus colocou sobre a nossa responsabilidade, e o próprio Espírito Santo vai te ajudando através da oração, através da palavra, a criar estratégias para você se conectar com o seu filho, para você atingir a comunicação com ele. Isso é importantíssimo, tá? Então, parabéns para você que descobriu aí uma forma máxima. Eu tenho uma netinha, a netinha do MEI, cara, ela é isso aí, ela é de arrebentar. Se ela tivesse aqui, vocês teriam outro estúdio aqui, com certeza. Pastor Renato, qual que é o poder de uma mesa em casa, pastor? Eu descobri isso, eu vou fazer 30 anos de casado, eu acredito que eu descobri isso já tem uns 27, 26 anos. Então, lá em casa, a refeição era feita. Tinha uma televisão no quarto da Bruna, tinha uma televisão na sala e não lembro se tinha uma no quarto. Então, a televisão ainda ela tinha uma força muito grande, porque hoje a TV já não tem tanta força, né? Hoje é o celular que tem a força, né? É o celular, um tablet. Então, o que acontece? A nossa refeição, eu trabalhava dia e noite, de manhã e à tarde, à noite igreja, alguma coisa. E as refeições era o momento que a minha esposa estava em casa, que também trabalhava, e eu estava em casa, e a filha nesse trajeto de se arrumar para ir para a escola. Então, ela quando ia almoçar, ela pegava e ia para o quarto dela, que era uma TV por assinatura, né? Então, ela tinha os programas dela, daquele do trem, enfim. E aquele momento, eu e Marli sentávamos na sala e ligávamos a televisão, comíamos até sem ver o que a gente estava comendo e até mesmo da forma correta de se alimentar. E um dia o Espírito Santo, na minha ignorância, ele falou assim, a partir de hoje, eu acho que você deve comer na mesa, em família, que é um momento muito especial, mas até então, para mim, aquele momento, para mim não era um valor. Eu comecei. Foi mais ou menos na época eu já tinha 2 filhos. Foram alguns meses de negociação. O que é isso? Que eu usava a minha autoridade, né? Não autoritarismo, mas autoridade como pai, senta aí e come. E os meninos que eu não vou comer, e rateava, que eu quero assistir. Mas ali eu colocava. E com o tempo isso foi desenvolvendo neles a cultura e cresceram, e eu tenho a família e eu reúno a família de vez em quando, é a felicidade minha reunir os filhos, casados, a solteira, estarmos em família, a gente senta numa mesa, compramos uma mesa maior, tá? Para mais lugares, para todos estarem ali. Aí naquele momento da comida, começam as conversas, começa a conexão, começam as dificuldades que está passando, os sentimentos, e isso traz essa conexão em família, essa comunicação, esse olho no olho, né? Você comendo, você olhando para a pessoa, ela olhando para você. E o poder da mesa é um poder que sara, tá? Se você não tem, você que está aí acompanhando, né, esse podcast, você tem certeza, se você não faz isso na sua casa, é um momento especial, se você tiver a oportunidade com a sua família. O café da manhã, o almoço, a janta em família, são momentos únicos e são libertadores, poder de cura. No início vai ser assim, um tédio. Principalmente se tiver as criancinhas pequenininhas que quer... Vai ser um tédio porque você vai descobrir o quanto a sua comunicação é falha. Porque no momento que você está comendo ali, você vai criar uma conexão e um diálogo. E aí, vai conversar o que em família? O que nós temos para conversar? Você vai ver que é um silêncio. Cada um no mundo dele. Mas com o tempo, esse exercício, ele vai trazendo, desenvolvendo a comunicação. E a comunicação é outro processo de cura maravilhoso em família. Nós vemos que hoje, né, quem acaba adotando, né, essa prática de fazer as refeições, né, em família, acaba tendo momentos muito mais agraciados, né? Porque a gente já tem esse costume, mas acho que não tem nada melhor do que você
estar entre família, com amigos, né, no momento de confraternização, batendo um bate-papo sadio, né, a gente que fala do Senhor, se alegrando em momentos como esse, isso acaba sendo algo muito prazeroso, né? Quando você não dá espaço de estar com o celular na mão, cada um no seu canto, igual a gente costuma ver, um no cantinho lá, outro no seu, e todo mundo naquele mundinho, mas quando dá espaço para que haja momentos como esse, né? As coisas mudam, né? Isso vai ser uma mudança total na família. Então, eu vejo algo como muito favorável para nós e que poucos acabam usufruindo. Mas é maravilhoso, tá? É maravilhoso. Lá em casa não tem negociação. Amém. Hoje a família entendeu, mesmo os casados, ou a caçula que está em casa ainda. Esse é o momento, às vezes eu estou lá no quarto cansado e realmente dia, semana puxada, né? Muitas situações, e nós chegamos, às vezes eu chego e deito, e a Marli às vezes vem com um pratinho de comida lá na cama e me serve, e na maioria das vezes, numa boa parte, eu estou falando de mais de 98%, eu levanto com o meu prato e vou lá para a cozinha onde eles estão reunidos, sento na mesa e como com eles, tá? Só ter cuidado que o celular não ocupe espaço, e qualquer cantinho ele cabe. Então, se você observar, vocês vão para a mesa, porém com 4 celulares, 5 celulares, o efeito aí não é o efeito sadio. Amém. Queremos agora, nesse momento, fazer os nossos agradecimentos à Way Solution, né, que acaba nos cedendo esse espaço aqui para que pudéssemos estar usufruindo desse momento maravilhoso. Também a Igreja Batista Novo Horizonte, do nosso querido pastor Ebeneze, juntamente com o Gustavo Nossa e o Arthur Pandolfi, na direção do Emerson Leal. A nossa querida Verônica, também da VR Artes Digitais, e que fica responsável por todo o brand, né, da empresa também. E principalmente a Deus, né, que tem nos proporcionado momentos como esse, de qualidade. E também sem esquecer do nosso amigo também, o Arisson, né, da Coachmac, empresário da Coachmac. Nosso muito obrigado. Bom, pastor Renato, nesse segundo momento agora, nós vamos entrar numa questão que é, assim, talvez um choque de realidade para muitos que estão aí nos ouvindo, né? Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos e essa pesquisa, ela mostrou que os pais passam com os filhos, em média, 35 segundos por dia. Acho que os mais pessimistas não iam imaginar que fosse tão pouco tempo. Principalmente porque muitos vão falar, não, eu inclusive fico em casa, eu passo a manhã inteira, ou eu passo a tarde inteira. Bom, você pode passar assistindo televisão, você pode passar na cozinha e ele na sala, você pode passar dentro do mesmo ambiente, mas com o seu filho, em média 35 segundos. Isso é aterrorizante, né? Porque aqui o que eu queria te perguntar, pastor, a Bíblia vai dizer, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar. Como é que ensina alguém em 35 segundos por dia? Não, é simples. A resposta está na sociedade que nós estamos vivendo hoje. Você olha hoje, a sociedade é uma sociedade ferida. De onde veio essa sociedade? Veio do berço familiar. De onde você vê tanta gente aí, tantas situações que cada dia que passa nos assusta mais ainda, porque a Bíblia nos fala para a gente não nos conformar, e eu não me conformo, tá? Família. A pessoa pode falar assim, mas eu fico pouco com meu filho, mas eu fico com qualidade. Então vamos lá. É melhor você passar muito tempo sem qualidade ou passar pouco tempo com qualidade? Eu prefiro passar pouco tempo, mas com qualidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Você vai num excelente restaurante caríssimo, um prato de comida R$300, ok? Quem você acha que é o Masterchef lá? Quem são os cozinheiros? Pelo valor de um prato, de uma refeição, são pessoas especiais. Porém, a porção que é servida, ela não é satisfatória. Porque eu já comi em restaurante assim, tive que sair com o meu lanche. Tá? Então, o que você tem ali? Você tem qualidade.
mas você não tem quantidade. E você acaba ficando com fome. E você procura alguma coisa, nem que seja em casa, para suprir essa fome. Então, um pai que fala que passa pouco tempo com o filho, com qualidade, ele pode ter certeza de uma coisa: o menino está com fome ainda. E vai comer alguma outra coisa, E né? vai comer outra coisa, o que ele achar pela frente. Então, é melhor ter qualidade, sim, mas também quantidade, ok? Então, é importantíssimo isso aí. 35 segundos. Olha para a sociedade que você vai ver se isso é bom ou ruim. Não tem outra resposta, é só olhar. Veja os noticiários, olha para a sua rua, olha para as famílias que te rodeiam, olha para os amigos dos seus filhos, olha hoje como que está a educação, os alunos na escola. Você vai ver se os 35 segundos é suficiente ou não. Realmente é assustador, tá? É assustador. Então, você que está nos acompanhando aí, o podcast Momento com Deus, entenda, qualidade com a quantidade certa vai encher a barriguinha. É igual a gente fala. Hoje você vê um menino no mundo das drogas, uma menina se prostituindo, por quê? Faltou carinho, faltou atenção em casa. Olha, como assim, pastor? Quantas vezes você fala que o seu filho é um herói, que ele é especial, que ele é forte, que ele é valente, que ele é esperto, que ele é bonito, que ele não ouve isso em casa? Aí tá lá no meio dos amiguinhos, os amiguinhos olham para ele e falam: cara, você é inteligente, você é rápido, você é esperto. Imagina você aqui com a gente, cara. Ele não ouviu em casa, ele ouve lá fora. A menina não ouve que ela é princesa. Poxa, 35 segundos para eu falar o quanto minha filha é especial, é amada por Deus, é princesa, é linda, é inteligente, eu a admiro. Ela não é o suficiente. Vai ficar com fome. Aí vai encontrar um rapazinho lá na rua e vai falar assim: você é linda. Quando ela está de barriguinha cheia que saiu de casa, ela vai falar assim: ué, só sou linda? Meu pai fala que eu sou linda, maravilhosa, especial, eu sou isso. Você só me acha linda? Aí que você... Então, tudo que ela vai ouvir lá fora, ela já foi abastecida em casa, então ela não tem fome. Então, cuidado com esse pouco tempo que o seu filho pode estar com fome e estar comendo qualquer coisa para saciar essa fome dele. Excelente. Então, assim, quão importante é a participação, né? De você estar vendo o desenvolvimento e principalmente agregando, né, para os seus filhos. E o que o senhor deixaria, né? O senhor até comentou alguma coisa, né, relacionado a alguns pontos bem especiais, mas Herança, né? Sim, o que de fato, que legado o senhor deixaria para seus filhos? Olha, é aquilo que eu falei. Eu olhando hoje para eles, eu vendo homens e mulheres hoje, eu sei que eu fui falho, ou no excesso ou na escassez. Eu não tiro a minha autorresponsabilidade, porque nós somos seres humanos em construção. Eu não posso falar que eu estou pronto, eu estou em construção. E eu não me acomodo pelo que eu tenho, porque o que eu não tenho é o que eu não conheço. O que falta de pai em mim é porque eu não conheço. E eu vivo uma busca contínua, constante, para descobrir como ser um pai pleno. Então eu busco isso. Nessa minha busca, eu amadureço como homem, como marido, deixo de ser ausente, deixo de ser omisso, de não cumprir as minhas responsabilidades como marido, como pai, porque tem muitos homens hoje que são omissos, querem transferir a referência que é dele como sacerdote, como um bom esposo, como um bom pai, como um responsável, honesto, fiel. Querem transferir isso por objetos, querem transferir isso por pequenos momentos de satisfação.
Então eu quero olhar ainda para os meus filhos e eles falarem como Jesus falou na cruz do Calvário, né? Numa tradução mais singular, ele olha para Deus e fala assim: foi perfeito. A obra da salvação foi perfeita. Esse momento da cruz foi perfeito. Foi exato. Então, que meus filhos possam olhar para mim amanhã, independente do que eles têm, tá? E dizer assim: obrigado, Pai. Obrigado. Eu acho que essa é uma palavra, ou gratidão, que eu acho que qualquer pai quer ouvir. Gratidão. E pais, os seus filhos, eles têm que ser construídos do que eles são, ser, para fazer, para ter. Infelizmente a nossa sociedade inverte essa base da pirâmide. Eles não são, eles não fazem e eles querem ter. E que possamos ser pais para botar eles para identidade, capacidade e merecimento. Tá bom? E que Deus possa reinar na vida deles. Porque triste é eu olhar para o meu filho e ele tomar escolhas a qual lhe tirará ou lhes tirarão a salvação. Então eu, como pai, não posso nem imaginar um filho meu perdendo a salvação porque não tomou algumas decisões como aceitar a Jesus como o único e suficiente salvador da vida dele, porque Jesus fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então eles têm que tomar uma decisão e reconhecer que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quando eles tomam essa decisão, quando eles seguem essa decisão, automaticamente eles nascem de novo e o Espírito Santo habita na vida deles. E uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida regada na palavra, com certeza ajudará eles nesse caminho, que não é um caminho tão fácil, que é um caminho de eternidade com Deus. Porque se eu for esperar aqui da terra, eu sou um maldito homem, que a nossa esperança está no céu. E se eu chegar lá no céu, eu queria ouvir do meu bom e eterno Deus: eu te entreguei filhos, você foi um servo justo e fiel, cuidou deles, ensinou eles, e tudo aquilo que eu escrevi a respeito deles lá no ventre da mãe aconteceu. Maravilha, hein? E aí, filho? Esse é um bom presente. Esse é um presentão. Agora, pensou? Você chegar lá e Deus pegar, abrir um livro e falar assim: rapaz, te entreguei um Paulo dessa geração e você... Lembre isso, pai, o teu filho é uma dinamite. Não forme ele uma bombinha palito. O que a gente vê são muitas dinamites que se transformam em bomba palito. Aquela que você segura na mão, acende o palito e eles têm que ser dínamos na mão de Deus. Mas, pastor Renato, um dos assuntos, assim, toda vez que eu tive a oportunidade de participar, né, de uma da turma do Homem ao Máximo, uma das partes mais, assim, confrontantes para cristãos nesse momento são porque muitos, nesse momento, que estão ouvindo, inclusive, esse podcast, estão com os filhos desviados. Estão com os filhos afastados do Senhor. E aí são confrontados, porque muitos são pastores, são presbíteros, são líderes. E ele tem duas coisas aqui para fazer. Uma, assumir que errou. Eu errei, eu sou responsável. Ou transferir a culpa. Fiz o que eu tinha que fazer, ele cresceu, agora ele escolheu. Onde eu coloco o texto bíblico, ensina o teu filho no caminho, e quando ele crescer, ele não se desviará dele. Deus não resiste um coração quebrantado e contrito. E quando a pessoa transfere a responsabilidade, o coração dele não está nem quebrantado e não contrito. Existe uma palavra que é autorresponsabilidade. Então, do momento que ele assume a autorresponsabilidade e não transfere essa culpa para ninguém, assim como também filhos estão desviados ou não perdoam os pais, eu quero que você entenda que de repente você é um filho e você é um pai hoje ainda. O seu pai, dentro da
do conhecimento dele, ele fez o melhor que ele podia. Só que você que está ouvindo e acompanhando, Deus está te despertando que você pode ir além, melhorar os seus resultados. Melhorar os seus resultados. Então, do momento em que eu transfiro a responsabilidade, eu estou fechando uma porta para Deus operar. Do momento que eu assumo, algumas situações acontecem lá em casa e a minha esposa vira e fala assim, aonde nós erramos? Mas Marli, ela já é casada, ela já tem filho, o Vitor casou. Não, onde nós erramos? Porque se eles tomaram essa ação em algum momento da infância, da adolescência ou da pré-adolescência ou adolescência, nós somos omissos ou nós somos falhos. Então vamos cair para o joelho, reconhecer, puxar a autorresponsabilidade para abrir uma porta para Deus operar, que Ele vai olhar o nosso coração e vai falar assim, aí tem servos que estão com o coração quebrantado, contrito, aí eu gosto. Agora, já que eles tiraram, como diz o outro, a defesa e falaram assim, nós somos homens, nós falhamos em algum momento, eu vou operar. E a Bíblia diz, agindo Deus, quem impedirá? Eu sei que nós temos o livre-arbítrio, Deus não vai duelar com a palavra dele, Deus é um Lorde, ele não vai pegar essa escolha que nós temos, o direito dessa escolha. Existem muitas linhas de estudo sobre a questão de livre-arbítrio, mas com certeza o que eu sou hoje, observa bem, eu fui formado com conhecimento cognitivo e emocional. E foi formado em mim crenças, e boa parte dessas crenças elas vieram de um impacto direto dos pais, porque quem me acompanhou mais de perto na formação da minha personalidade, que vai até os 3 anos e meio de formação, alguns casos chegando a 7 anos e raríssimos a 12 anos de idade. Então nós participamos direto disso aí. Então eu sou uma construção de pessoas bem próximas, de uma média de 5 pessoas próximas a mim. E meus pais foram os que tiveram mais influências, as maiores influências sobre a minha vida. Então, se eu sou o que eu sou hoje, eu agradeço primeiro a Deus, agradeço a criação que eu tive, sei que meus pais não foram perfeitos 100%, mas eu os perdoo de qualquer forma, porque eles deram o melhor que eles conheciam, tá? Então, se procurar transferir a responsabilidade, você não está com o coração quebrantado e contrito. Aí Deus vai olhar para você e falar assim, meu amigo, enquanto você não se humilhar, enquanto você não abaixar a cabecinha, não se arrepender, você vai lutar com as suas forças. Essa luta é minha. Eu gosto muito daquele texto, Renato e o Everton, quando a Bíblia fala assim, né, que os filhos são heranças, são como flechas lançados, né? Flechas na ovagem ali do valente, né? E aí é interessante o seguinte, é uma conticultura a respeito. Você pega, por exemplo, uma flecha. Primeiro, a flecha não é lançada sozinha. Ela é responsabilidade de quem lançar a flecha. E qual a distância que ela vai? Então a gente percebe que existe o preparar a flecha, mirar a flecha, lançar a flecha. Voltou tudo para quem de fato é responsável. E você lança com perfeição de acordo com a prática. A distância. Você vê uma pessoa ela compete, é um arqueiro, uma arqueira. Ele pega uma flecha, lança longe e acerta o alvo. Mas aquilo foi treinos, acertos e erros e muita dedicação. A gente dá prioridade para aquilo que a gente dá valor. Exatamente. Se o teu filho não é a tua prioridade, é porque existe um valor maior do que ele na sua vida. Se o teu relacionamento não é prioridade para você, tanto é que no livro, né, nós temos lá o pastor falando que quando ele viu que a filha dele estava tomando um caminho tortuoso, ele larga um ministério, uma presidência de uma igreja, uma função eclesiástica para ficar mais próxima da filha. Valeu a pena. Ela se casou, uma serva do Senhor. Muitos podem não entender isso, tá? E aí volta no contexto, que é a prioridade. O que é prioridade, a gente gasta tempo em cima. Gasta tempo. Agora, pastor, eu acho que o erro, né, tem uma pesquisa interessante que também a gente utiliza muito na questão, no mercado comercial, mesmo na área de vendas e tudo muito mais,
que assim, nós usamos na comunicação, na negociação, né? Nós vamos usar aí a fala, a palavra, o tom de voz e a expressão corporal. E muitos, já quando vão tratar desse assunto, você fala assim, como é que você reconhece um vendedor quando ele fala muito? Esse cara é vendedor, só porque ele fala muito. E quando nós formos entender, esse estudo revela que a fala, num processo de negociação e convencimento, ela representa 7%. Nós vamos ver que é o tom de voz 38%. E todo o restante, cerca de 55%, é a expressão corporal. Como eu me expresso. E nós vamos ver, assim, no problema de comunicação que acontece muito isso, essa questão da expressão, de como eu me expresso com um filho, com uma filha. Às vezes eu usei a palavra certa, às vezes eu até falei um tom, mas ele percebe em você que você não está transmitindo aquilo, não é aquilo, você não queria estar ali. Tá bom, hoje eu vou ficar com vocês, tá bom, hoje nós vamos sair. E é perceptível quem está ali falando, você não quer estar aqui. Não é a sua preferência, eu não sou preferência para isso. E aí ele já começou perdendo 55% de convencimento. Ele pode usar as melhores palavras, ele pode fazer tudo, mas de fato não vai ter, né? Ouvir é um ministério. Sim. E como? Então você, por exemplo, você falou que eu me apresentei assim, dentro da apresentação que você fez, uma das minhas formações, ela é de analista de perfil comportamental. Então nós temos lá dominante, nós temos influente, estável e conforme. A gente vê que o dominante e o influente, eles estão focados muito, por exemplo, o dominante, resultado e falar. O influente, falar e se conectar. O estável, ele vai se conectar e ouvir. O conforme, resultado e ouvir. Então, cada um tem sua característica, seu perfil. Falei poucas delas, né? Mas são inúmeras. Então, um influente, ele fala muito mais. Tá? Um dominante, ele fala muito. Um estável, ele já é engolido. Ele já não quer conflito, então ele toma uma defesa de ouvir mais. O conforme só abre a boca com muita certeza, com muita propriedade, que ele é uma pessoa que estuda muito, ele é uma pessoa que conhece muito, tem muitas informações. Então vamos lá no relacionamento. Você tem um pai, eu sou dominante, a Marli ela é estável e influente. Então como que ficam os filhos no diálogo? Como ficam meus filhos? Por isso que eu falo que quando nós somos seres humanos em crescimento, que nós estamos crescendo a cada dia buscando, hoje eu já consigo ouvir mais, porque uma das minhas características do meu perfil é não ouvir. Mas eu conhecendo quem eu sou, eu já tenho aí uma característica de me adaptar, ouvir. E eu sei que é importante ouvir. Muitas vezes uma pessoa é curada, ela entra num consultório, ela fala, você ouve. Quando ela acaba de falar, ela está curada. Só porque ela falou. E você não fez nada, você só ficou olhando. Como o livro fala assim, assina aqui para a gente, como diz o outro, fechar o negócio, tirar o pedido. Plano de saúde. O vendedor só ouviu. Então, quando a gente começa a desenvolver esse ministério de ouvir, você começa a conhecer a necessidade de quem está ao seu lado. A minha esposa, com 10 anos de casada, ela vira para mim e fala assim, você acha que sexo é só para um? Depois de 10 anos. Eu nunca, antes disso, me interessei em saber se eu estava realizando as necessidades dela, físicas ou emocional, que seja, se eu estava sendo bom no que eu estava fazendo, se estava lhe causando prazer ou não. Mas através da comunicação, depois disso que ela falou, a gente teve uma vida com mais resultados nessa área. Você está entendendo? Então, o homem por si, nós vivemos em uma nação que a cultura é patriarcal, né? O que é cultura patriarcal? É que o homem, que o nosso Deus mitológico, né? Que é o nosso Deus único que a gente estuda, mas dentro da mitologia, criou o homem, viu que não era bom o homem ficar
sozinho e fez a mulher. Ela é um segundo plano, ela é uma ajudadora, uma auxiliadora. Ela não é tão importante como o homem. É um país patriarcal. E fomos criados com essa cultura. Só que isso não nos impede de nós crescermos e ouvirmos. Porque quando a gente ouve, a gente sabe o que o cliente quer. Quando a gente ouve um filho, quando a gente ouve uma esposa, a gente vai entender o que o nosso cliente ali, que um filho é um cliente nosso. Nós estamos vendendo para ele uma paternidade, nós estamos vendendo para ele uma referência de homem, de cristão, de fidelidade, de hombridade, de respeito. Eu estou vendendo isso para o meu filho. Você está entendendo? Então, eu ouvindo ele, vou ver se eu estou atendendo com perfeição, se eu não estou, se eu tenho o que ele quer, ou se eu não estou oferecendo o que ele quer, que não corresponde com ele, entendeu? Então, essa questão de ouvir, realmente, a Bíblia fala, né? Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Quem tem ouvidos, ouça. Ouça. É melhor ouvir, né? A gente fala, é tão bom que Deus nos deu duas orelhas e uma boca para a gente ouvir mais e falar menos, né? Olha que interessante. A gente está pegando uma linha de estudos, né, que são feitos e de fato são muito importantes, que é aí que há o conhecimento, mas dentro do contexto foi pego um grupo de pessoas, né, casais, aonde foi perguntado para os homens como estava o relacionamento deles. E 75% desses homens disseram que estava tudo show de bola. Beleza até aí, né? Aí fizeram a mesma pergunta para as mulheres. Ou seja, 25% das mulheres concordaram, 25% falaram que tá ok. Só que, e os 50%? Esse 50% bem provável que eles estão com problema e nem sabiam que estão com problemas, né? A comunicação. Deus virou para Abraão, falando assim, palavras simples, falou assim: Abraão, seu cabeça dura, ouve a tua mulher. E era patriarcal mesmo o negócio. A mulher, mas Deus virou e falou assim: Abraão, ouve Sara. Ouve. Aí ele ouviu. Então, realmente, pensa que está arrasando. Você quer ver uma coisa? Eu fui atender um rapaz, ele estava com um problema. E um problema na área até de ideologia. Eu fui falar com ele. Eu até mencionei aqui a frase. Falei assim: seu pai? Ele falou assim: eu moro com um homem. Não moro com um pai. Ele nunca sentou na minha cama. Olhou nos meus olhos e perguntou o que eu estava sentindo, precisando, como que eu estava. Eu atendi uma outra jovem de 18 anos. Ela falou assim: eu estou sofrendo muito. Mas o que você está sofrendo? Eu não tenho pai. Eu sei que seu pai é vivo. Como que você fala que ele não tem? Ele não me dá afeto, ele não expressa as emoções, a afetividade, ele não expressa. E eu me sinto assim, que o meu pai morreu, está me matando, está me consumindo, eu não estou conseguindo avançar. Eu fui conversar com o pai. E o pai me falou o que o pai dele fez com ele. E ele estava cometendo a repetitividade. Ele estava repetindo um comportamento por falta de conhecimento. Voltei para a moça e falei assim: seu pai está fazendo o melhor que ele sabe. Mas ele está fazendo o melhor por ele. Agora, ele não quis buscar conhecimento e crescimento. Então, quando você começa a ouvir, você vai ver como atender o seu cliente, o que ele precisa, o que ele necessita. Entendeu? Pastor Renato, vamos lançar um desafio. E isso é algo que tenho certeza que hoje é prática de vida na sua, na nossa, e isso mudou nossa vida, nossa família. Eu desafio você que está ouvindo hoje. Tira um momento com sua esposa, ou com seu marido, ou com cada filho individualmente. Você não vai falar. Só ouvir. Você vai só ouvir. Abre o seu coração. Fala para mim o que eu preciso melhorar,
que o papai tem de bom, o que eu tenho de ruim. Prepara, porque você vai ter que ouvir e preparar para ouvir. Que se não faz isso, então, a primeira vez que você for ouvir, vai ouvir muita coisa que você não esperava. Né? Mas o efeito é libertador. Às vezes eu penso que eu estou arrebentando. Então, ouve só, depois de 10 anos, né, no 10º ano do nosso casamento, a minha esposa virou e falou assim: você pensa que sexo é só para um? Você acha que eu recebi essa informação como? Aquilo me desmontou. Aquilo acabou comigo. Porque até então, eu pensava que eu estava atendendo de uma forma com eficiência. Mas se a gente não tem a liberdade da comunicação... Nessa época, você estava nos 50%, né? Otimista ele. Mas olha só, eu fui dar um encontro de casais durante vários anos em Águas de Lindóia e eu palestrei nesse encontro de casais. E eu falei lá no encontro de casais: olha, a minha visão, a minha lente é o seguinte, eu e minha esposa, nós somos verdadeiros. Então não tem esse negócio. Tá gordinho, tá magro, o cabelo não ficou feio, a roupa tira que tá horrível. A gente tem esse nível de verdade no nosso diálogo. Maturidade, né? No almoço, no hotel, vem uma jovem que tinha 28 anos de casada, né, falou assim: pastor, eu e meu esposo, nós estamos preparados para a verdade? Eu falei assim: vocês têm quantos anos? Ela falou assim: 28 anos de casados. Eu falei assim: quer ficar quantos anos casados? 50, 60 anos casados? Quero. Então vocês estão na metade da vida e hoje vocês têm a oportunidade de viver em um mundo, tá, encoberto, ou um mundo que vocês podem se tornar melhores através da verdade. Deixei a decisão com ela. Tá? Deixei a decisão com ela. Eu e minha esposa, nós sentamos num jantar que a Curumá nos chamou para um lançamento de um veículo na época. Só foi eu e minha esposa. Nós sentamos na mesa do jantar. Eu olhei para ela, ela olhou para mim. Eu falei assim: e aí, Marli? Ela olhou e falou assim: e aí? O que nós vamos falar? Não sei, você? Também não sei. Ali nós detectamos o problema gigantesco na nossa comunicação, porque até então os nossos filhos participavam conosco de todos os eventos da nossa vida. É onde boa parte dos casamentos acaba quando os filhos vão embora e o marido olha para a mulher e fala assim: e aí? Porque se doam também só aos filhos. E só que ali eu descobri que a minha comunicação, mas minha esposa também, não estava tão boa. Então, se você não tiver aí como sentar com a esposa ou com os filhos e ter esse momento de comunicação, principalmente de ouvir, vai ficar difícil. E, pastor, hoje nós temos que a Bíblia é muito clara sobre o papel do homem, né? O homem precisa ser ministro, sacerdote, precisa ser conselheiro, provedor. A lista é gigantesca. E as mulheres reclamam ainda. As mulheres querendo igualdade. Irmã, se pudesse ficar só em casa, meu Deus do céu. Então, assim, mas vendo isso, a pergunta que eu quero trazer é o seguinte, pastor. Nós vemos hoje uma função muito grande do homem que ele precisa cumprir. E resumindo, o homem precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja e entregar sua vida por ela. Agora, uma coisa que está assim, redundante e bem confrontante nos dias de hoje é que você vai vendo assim, grande caso de separação, hoje na igreja já representa 50%, então nós estamos falando nem do mundo, né? De uma coisa, e quando você vai ouvir as pessoas que estão se separando, a frase é assim: cara, eu tô perdendo a minha vida. É como se fosse assim: não tá dando certo e eu preciso viver. E aí nós vamos olhar para a Bíblia e falar: não, você precisa morrer, dar a sua vida por ela. E o motivo da separação é que eu quero viver. E isso traz ali uma grande realidade, que nesse momento tem muitas pessoas nessa situação, vivendo um problema no casamento, e que o homem ele troca de casa, de carro, de emprego, de filho, de esposa, mas ele não quer trocar o próprio caráter, não quer trocar a sua conduta, né? O que dizer para esses homens dessa era hoje, sabe, que vai tão em conflito com a realidade bíblica, um Deus que odeia o divórcio,
Um Deus que diz que você tem que dar a vida por sua esposa e a solução é: eu terei mais sorte no próximo casamento. Essa televisão ela é funcional. Está perfeita. Está funcionando. Funcional. Se a gente queimar alguns LEDs, se isso aqui queimar alguns LEDs, vai aparecer algumas listas e ela vai se tornar disfuncional. Então, eu vou mandar consertar ou eu vou jogar fora a TV, porque ela é disfuncional. Meu celular me atende enquanto ele é funcional. Quando ele se torna disfuncional, ou eu vou mandar ele para manutenção, ou eu vou dar ele para os outros jogar fora. Porque quem é que vai viver com alguma coisa quebrada? Então, o homem e a mulher têm funções, têm atividades dentro do relacionamento, têm as suas obrigações, têm os seus, vamos dizer, a palavra correta ela veio na minha cabeça e fugiu. Papel, tem o seu papel no relacionamento. Do momento que o homem ele deixa de cumprir o seu papel, ele deixa de ser funcional, o casamento deixa de ser funcional para ser disfuncional. Quem quer viver com algo quebrado? Ninguém. Para consertar é caro. Vamos dizer que uma televisão dessa aqui custa R$2.000, R$2.200. O conserto dela é R$1.500. Vou jogar fora e comprar outra. Então é fácil eu jogar fora e comprar outra. Então o que está acontecendo nos relacionamentos hoje é que as pessoas não querem ver o quanto o marido, o quanto o homem, ele está sendo disfuncional nos seus papéis. E do momento que ele deixa de fazer e cumprir o papel dele no relacionamento, o casamento, em vez de funcionar, vai travar, vai ficar pesado, vai ficar dificultoso. Eu quero que dê o horário para eu ir para casa, pegar minha esposa, dar um beijo nela, falar que eu amo, falar que eu estou com saudade, pegar de 15 anos, vão sair, vão brincar, as netas, porque está funcionando. Agora o cara vira para o patrão e fala assim: meu amigão, joga hora extra hoje aí. Mas não é porque está precisando de dinheiro, porque não quer voltar para casa. Voltou um campo de guerra. Chega em casa, a mulher já está com a metralhadora atrás do sofá. Você não sabe onde ela está. É uma atiradora de elite, cara, uma sniper. Você entra, você não sabe nem de onde vem um tiro, você só sabe que você foi abatido. Então o cara foge dessa realidade, a mulher foge desse padrão, porque está disfuncional. Do momento que o homem assume o papel dele como sacerdote, como pai, como marido, as atribuições que o manual do homem, que é a Bíblia Sagrada, fala para ele ser, porque se o homem lesse a Bíblia e colocasse ela em prática na sua vida, eu queria ver se tinha um divórcio no mundo. Eu queria ver se tinha um filho que o cara tivesse preso lá agora. Se o homem vivesse a palavra, eu queria ver se existia presídio no Brasil. O plano original, né, pastor Renato? Ok, mas o problema é que nós fugimos da nossa responsabilidade, porque casamento é investimento, casamento é construção. Eu entendo que no casamento Deus vai lá, te dá um pedaço de terra, te dá a enxada, te dá pá e te dá matéria-prima, a palavra, e fala: agora constrói. Só que tem gente que não sai do barraco, meu amigo. Qual que é mais fácil? Você cavar uma base de uma casa na areia ou cavar uma base de uma casa numa pedra? Você já viu uma construção de uma casa sobre a rocha? O tamanho das brocas para furar, amigão, e as máquinas, é muito mais fácil eu ir na areia, que ali eu pego uma pazinha, até com a mão faço a base. Mas qual que a gente ouve a história da casa que foi fundada na areia? Veio a tempestade, ó. Então quem é que quer ter trabalho? Não quer ter trabalho, não casa. Que casamento não foi feito para menina, casamento foi feito para homem e para mulher. Não aguenta arroz, amigão, fica solteiro, tá? Não quer ter problema com filho? Não tem filho. Porque do momento que você tiver, você vai ter problema, campeão. Vou aproveitar, aproveitar que o senhor pegou aí para poder trazer você responsabilidade. Viu a dominância como cresceu aqui? Parece que eu tô com raiva, né? Mas quem tá me assistindo pensa, cara mais calmo do mundo. Mas aproveitar que o senhor pegou essa dinâmica aí e assim, para que o senhor pega essa essência e transmite, né, para os homens principalmente, né, as mulheres, né, as esposas vão estar assistindo também, mas para os homens, o que o senhor traria, resumindo tudo que a gente conversou,
para que alertassem esses homens para que eles, de fato, assumissem a responsabilidade que é imposta pelo próprio Deus? Primeiro, a autorresponsabilidade. Tomar vergonha na cara e puxar a responsabilidade para ele. E parar de terceirizar e de achar a gente culpado. Pandemia veio aí, fechou muita loja de sapato. Mas tem muita loja de sapato que ficou aberta e ficou mais rico ainda. Então o problema não foi a pandemia, o problema não é a economia, o problema é sempre com ele. Com a pessoa que não teve uma boa gestão e administração. Tá? O que é que a gente vê lá com o José no Egito? 7 anos de fartura. Junte em celeiros, porque virão 7 anos que vai faltar coisa. Então a gente tem que juntar as nossas emoções, nosso crédito espiritual, porque tem momentos na vida que a gente vai ter que ter crédito com Deus, que a gente vai ter que ter estrutura emocional. Agora o cara que já vive doente emocionalmente, espiritualmente, na crise ele vai usar que reserva? Em 2014 eu peguei uma bactéria hospitalar, não morri porque Deus agiu, entrou e não deixou eu morrer. Mas quase 1 ano de tratamento, de cirurgias e tal. O médico virou para mim e falou assim: Renato, agora era para você ter reserva. E você com 42 anos, quando aconteceu isso, você já gastou as suas reservas, companheiro. Então, o homem, ele puxa para ele responsabilidades, intimidade com Deus, comunhão com Deus, porque vai ter um dia que ele vai precisar de Deus, que ele não vai ter força, que ele não vai ter estrutura, mas Deus vai falar assim: homem reto, justo e fiel, deixa comigo, vou te ajudar nessa. Então, o cara não tem reserva espiritual, vai contar com o quê? E emocional? Emocional não se aprende no dia a dia, emocional se estuda. A inteligência emocional você não adquire com um amigo. A inteligência emocional você adquire estudando, ela não é cognitiva. E ele vai precisar de ter isso também, em todas as áreas dele, porque existem tempos, irmãos, de fartura, amigos que estão nos ouvindo também, de fartura, mas existem tempos de escassez. E se eu não tenho reserva, maturidade, intimidade com Deus, tá, um relacionamento ativo e verdadeiro com a esposa, porque aí tem muitas esposas que só aguentam o bom. Na hora que as coisas apertam, eu vou para casa de mamãe. Tem muitos maridos que falam que não aguenta mais. Espera aí, chegou lá no altar, falou: prometo te amar na riqueza, na pobreza, na saúde ou na doença, tá? Na prosperidade ou na dificuldade. Aí vem. Então, meu filho, prometeu, tenha reservas, tenha maturidade, cria vergonha na cara, busca crescimento, busca intimidade com Deus, sai de cima do trono, entendeu? Se achando que é o bambambam, se coloca como um amado, um filho de Deus, lê, se informa, adquire, porque vai ter dia que a vida vai cobrar. Só que a vida é diferente da escola. A escola te dá a matéria e depois te dá a prova. A vida, ela te dá a prova e depois te dá a matéria. Você aprende com a prova, né? Você fez a prova, a vida é assim, né? Você leva a cacetada para aprender depois. Já a escola não, ela te ensina para você levar a cacetada. Então, tá preparado para esses momentos. Casamento tem hora que tá lá em cima, filhos. Entendeu? Que é igual Kinder Ovo, você só sabe o que tem quando abre, é uma caixinha de surpresa todo dia. Você tem que saber o que é filho, o que é criança, o que é fase, o que é uma adolescência, o que é um perfil, por que ele se comporta desse jeito. Sempre que tratar um filho, você nunca mexer com a personalidade dele, com a identidade dele. Você nunca vira para uma criança e chama ela de burra, porque você está mexendo com a identidade dela. A seu filho, ele é inteligente, ele é maravilhoso, ele é filho de Deus, ele é especial, ele é... Ok. Aí depois que você fortalece a identidade do seu filho, aí você fala assim: uma criança que você é desse jeito, é certo você agir dessa forma? Você não atinge a identidade dele, entendeu? Você vai atingir o ato dele, mas a identidade dele você sempre vai fortalecer. Porque hoje tem muitas crianças que são jovens, tem muitos jovens hoje bloqueados, travados na vida, porque ouviram palavras de maldição e palavras de morte de pai. Então, depois que eu aprendi que da minha boca sai vida ou morte, meus filhos são bênçãos, tá? Meus filhos são maravilhosos. Tirou nota baixa? Vem aqui, guria. Olha, você é inteligente, você é maravilhosa, você é linda, você é filha de Deus, você é amada de Deus, você é capaz, você... Agora, um adolescente de 15 anos com tudo isso,
essa nota é compatível com o que você é? Pai, realmente eu pisei na bola, porque a minha nota era para ser bem melhor. Eu não atingi a identidade dela. Maravilha, glória a Deus. Amém. Amém. Bom, pastor. Tô parecendo o pastor Ebenezer, né? Oh. Ele vai chegar aqui, vai ter que consertar tanta coisa. Vocês vão ter que fazer um podcast só de consertar. O pastor Renato teve aqui, tem que gastar 2 dias aqui com vocês. Oh, meu Deus. Pastor Renato, foi uma honra, um grande prazer, em particular, independente aqui. Quando eu cheguei em Linhares e tive a oportunidade de fazer uma visita lá na igreja com a minha família, realmente o carinho, a forma com que nós somos recebidos Amém. ali é Deus, né? Então vocês até hoje moram muito no nosso coração. A gente está longe, não tivemos ali, mas eu sei que assim, quando recebemos outras visitas, mandamos lá para vocês cuidarem, porque sabíamos que estariam em boas mãos. Foi um prazer falar de Jesus, esse momento com Deus que tivemos aqui. Espero que você que vai ouvir esse podcast, né, coloque em prática. A gente sabe que o conhecimento hoje, você entra no YouTube e hoje você tem um universo, mas o importante é a sabedoria. É o que você faz com o conhecimento que você está recebendo. Deus hoje está te acrescentando aqui N palavras através do nosso pastor e que vai ser muito útil. Então, sou muito grato pela tua presença, que Deus te abençoe grandemente, tá bom? Queremos convidar vocês a visitar nossa página, curta, compartilhe, comente, nos ajude, porque quando você faz isso, mais pessoas serão alcançadas, essa mensagem vai chegar para mais vidas, né? E na próxima sexta-feira nós vamos ter aqui mais um tema, casamento renovado. E pastor, foi maravilhoso ter o senhor aqui, mas semana que vem é uma pessoa mais especial ainda. Que na semana que vem é minha esposa que vai estar aqui, a Sabrina. Ele vai falar pouco, então, né? E dessa vez o dominante vai ter que ficar quietinho aqui, ouvindo a patroa ministrando ali o que de fato, né, o Senhor falou através da vida dela. A Sabrina vai estar conosco também. Ô pastor, é um grande privilégio poder estar desfrutando de um momento tão especial para a gente estar compartilhando e falando da palavra do Senhor, que é o que alegra o nosso coração. E a você que esteve conosco aqui até esse momento, né, possa estar acompanhando os nossos próximos episódios, porque a série é muito linda, até porque é edificante. Então, sinta-se convidados também. Muito obrigado, pastor. Saio daqui com várias chaves que virarão minha vida. Entendam que através das expressões, das perguntas formuladas por vocês, eu peguei algumas chaves. E eu tenho certeza que essas chaves vão trazer grandes resultados na minha vida. Por isso a gente não pode desistir nunca de buscar conhecimento, porque você tem aquilo que você conhece, aquilo que você não conhece, aquilo que você não tem é porque você não conhece. Então, do momento que você passa a conhecer, você vai ter. Então, eu espero que esse projeto, que para vocês de repente não tem um tamanho, né? Tenha certeza que no coração de Deus isso é grande, tá? Amém. Que Deus abençoe vocês. Alvorada, essa equipe bonita aí, né? Ô, Jesus, me perdoa. Um abraço. Valeu, um abração.